Olá, amigos do Cefam. É uma alegria poder estar aqui com vocês novamente. Como é que vocês estão de isolamento? Conseguindo se manter aí, né, firmes, esperançosos, tranquilos? Eu espero e desejo que sim, né? E que logo isso vai passar e ficarão as lições, né, de aprendizado, de acordo com a necessidade para cada um de nós, né? Cada um vai digerir e absorver esse momento de uma maneira, mas o certo é que todos nós sairemos mais fortalecidos, com certeza, né? Então eu rogo a Jesus bênçãos de paz para todos nós, que a gente possa conseguir se manter, né, firmes, fortes, se manter confiantes e para que a gente possa ajudar também a manter uma psicosfera um pouco menos densa, né, no planeta. Bom, o tema da nossa conversa de hoje é sobre julgamentos, né? A gente vai utilizar como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, que lá no seu capítulo 10, nos itens 11, 12 e 13, fala sobre o não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E nós vamos também utilizar um livro muito interessante, que é este livro aqui, de Dona Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, em que Joana dedica um capítulo que ela intitulou de Julgamentos, para falar sobre esse tema também usando como referência o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos começar fazendo a leitura do capítulo que Kardec, né, do capítulo do Evangelho, do trecho do Evangelho que Kardec se baseia para fazer o comentário, né, que ele faz desses itens. Kardec vai usar um trecho do livro de Mateus e um trecho do livro de João, o qual nós leremos agora. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. E lá no livro de João, ele vai tirar a seguinte passagem. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos o que interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, essa passagem bastante conhecida, né, do Evangelho, em que Jesus fala muito fortemente sobre essa questão do julgamento, que não é a única. A gente vai ter outras passagens do Evangelho em que Jesus vai falar sobre essa postura de julgamento e sempre nos orientando a não cultivar ou estimular este tipo de conduta, né? Kardec vai começar o comentário dele dizendo o seguinte:
essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Então, dos ensinamentos principais de Jesus com essa passagem é fazer a gente considerar e refletir, interiorizar a ideia da igualdade. Porque se eu me coloco na condição de igualdade com todos, eu vou também compreender, eu vou ter essa indulgência, porque eu vou entender que poderei me equivocar tanto quanto aquele meu outro irmão, que por um acaso ou porventura eu identifique ou pegue em erro, né? Como essa mulher adúltera foi pega no ato, no equívoco, né? No momento de equívoco. Então, Jesus estabelecendo ali o processo de igualdade, ele vai dizer: tanto ela quanto vocês, quanto qualquer um de nós, pode cometer erros. Né? E como é que nós gostaríamos de ser tratados, de ser vistos, quando formos pegos em erro, em deslize, em equívoco? Né? A fragilidade é uma condição apenas de alguns ou todos nós temos algum tipo de fragilidade? Existe um erro que seja mais condenável do que o outro? Existe um erro que é maior do que o outro? Né? Como é que a lei se porta? Como é que Deus se porta diante dos seus filhos, dos níveis diferentes de comportamento dos seus filhos? Né? Então, assim, o erro daquela mulher era mais condenável do que o dos outros. Jesus, neste momento, iguala a todos, porque ele não disse quem não cometeu adultério, né, pode atirar pedra. Não, ele disse aquele que não tiver, independente do erro ou do equívoco. Ele, nesse momento, ele igualou a todos, independente do grau, né, de equívoco. Então, Jesus disse: aquele que não tiver erro, não tiver pecado, não tiver nada que a sua consciência condene, atire a primeira pedra. Ele não perguntou se era adultério, ele disse qualquer tipo de erro. Então veja como Jesus, como a lei de Deus, né, como perfeito executor e com a compreensão plena da lei divina, né, tanto que ele diz que eu e o Pai somos um, não é justamente nisso, porque ele plenamente já consegue entender qual é a vontade de Deus, diferente de nós que ainda tateamos meio que no escuro, né, sem saber, não conseguimos ainda identificar qual é a real vontade de Deus para nossas vidas, né? Então, portanto, enquanto nós ainda, como eu disse, estamos, né, tentando entender qual é a vontade de Deus para nós, Jesus já tinha esse entendimento completo. Então, ele sabia, né, da capacidade, né, e da vivência, principalmente daqueles que estavam ao redor dele, né? Então, ele neste momento iguala a todos nessa condição de seres em processo evolutivo. Ele sabia qual o nível que nós estávamos inseridos naquele momento, né? Então ele sabia que todos de alguma maneira tinha manchas, vamos dizer assim, no seu passado, na sua vida, no seu currículo. Existia algo que o condenasse, que era condenável. Então, neste momento, Jesus faz esse processo de igualdade para que a gente compreenda que, em essência, somos todos iguais, né? Então, Kardec vai continuar aqui. E ele diz que há duas maneiras, né, de fazer esse julgamento. Nós fazemos de duas maneiras, pode ser feito de duas maneiras. Né? Pode ter dois móveis, ou seja, dois motivos. Reprimir o mal, né? A gente pode apontar o erro do outro ou falar do equívoco do outro como uma maneira de corrigir e de reprimir o mal, ou apenas para desacreditar a outra pessoa. Então esse segundo móvel, vai dizer Kardec, é danoso, é cruel, né? Porque você quer apenas evidenciar o erro do outro, para ver o outro punido, para ver o outro sofrer, né? Então é algo condenável. No entanto, o primeiro, quando é feito para se reprimir o mal,
há algo de louvável nisso, diz Kardec, porque realmente aqueles que lutam, morejam nos caminhos do bem, fazem de tudo para que realmente o mal ele seja banido do nosso meio, né? Então, reprimir o mal é uma tarefa também daqueles que trabalham para o bem, e às vezes identificar o mal, né, e trabalhar para que ele seja banido é um trabalho também dos trabalhadores da seara do bem. No entanto, essa reprimenda do mal, ela tem um jeito de se fazer, não é julgando. Quem vai falar sobre isso um pouco é Emmanuel, quando ele vai ser questionado lá no livro O Consolador, sobre esse trecho do Evangelho, ele vai dizer o seguinte, perguntaram o seguinte a Emmanuel: considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir o bem do mal sem julgamento? Emmanuel vai dizer: entre julgar e discernir há sempre grande distância. O ato de julgar para a especificação de consequências definitivas pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Então, Emmanuel vai dizer que há uma diferença entre julgar e discernir. Quando eu julgo, eu estou condenando o outro, eu estou evidenciando o erro dele, como uma forma de inferiorizá-lo, como uma forma de dizer que de alguma forma eu sou melhor do que ele, eu estou em condição melhor do que ele. E o discernir não, avaliar aquela postura equivocada do outro, né? Analisar, né? Perceber que aquela conduta talvez não seja a melhor conduta para a minha vida, isso é algo, né, que nós devemos fazer. As situações cotidianas nos chamam a essa reflexão, mas uma reflexão para nós, né? Não para fazer julgamento da atitude do outro, mas fazer uma reflexão primeiro conosco e de alguma sorte, se a gente puder ajudar aquele que está em erro e em equívoco, vai ser melhor ainda. Então é preciso a gente entender, né, essa questão do julgamento de uma forma mais profunda, né, dedicarmos mais tempo à análise dessa questão, porque é uma questão que é de uma profundidade interessante, até porque, como eu disse, Jesus repete esse chamamento de atenção algumas vezes durante o Evangelho, sobre essa postura que nós tendemos naturalmente, vai dizer Joana de Ângeles, que é uma postura de julgamento, né? Nesse livro que eu citei, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nós vamos analisar mais detidamente esse tema com a ajuda de Dona Joana de Ângeles. Vamos tentar aqui, dentro da nossa limitação, né, de intelectual e de entendimento, de percepção, vamos tentar traduzir um pouco do que Dona Joana de Ângeles traz para nós neste livro. Então ela vai dizer: toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhe são inerentes, submetido como se encontra a sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. Então, o que é que Joana quer dizer com isso? Então, toda vez, né? Toda vez, isso a psicologia já afirma, que eu identifico alguma deficiência no outro, que eu evidencio isso, né? Que às vezes eu até demonstro ódio, demonstro algum tipo de repulsa àquela conduta do outro, muito provavelmente são condutas que eu alimento dentro de mim, né, e que eu, né, tento ali escondê-las e projeto isso no outro, né? Então, essa é uma conduta assim bastante comum.
Até porque Joana vai falar: a delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda. Em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato, quase sempre perversos, de medir a conduta de outrem com recursos que nem sempre são próprios de ética, justiça e dignidade. Porque nós tendemos a ser muito duros e muito cruéis no julgamento do outro, enquanto no julgamento das nossas imperfeições e dos nossos equívocos, nós somos muito condescendentes, nós colocamos sempre atenuantes, desculpas, né? Enquanto para julgar o outro, além de sermos rápidos e hábeis, nós somos cruéis, né? Nós somos muitas vezes, aplicamos penas duras, né? No erro do outro. Então Joana fala disso aqui. É uma questão, como ela diz, muito complexa e muito delicada. Até porque a gente faz isso de forma quase que automática. É uma postura automática nossa, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa, olha para uma situação, para um fato, e automaticamente a gente já emite um parecer, uma opinião que a gente acha que como a gente acha que deveria ser resolvido, né? Então isso é um processo, é igual quando a gente aprende a ler, né? Quando a gente aprende a ler, a gente vai sair na rua e todos os letreiros da rua a gente vai lendo. Tudo que tem letra a gente quer ler, né? A mesma coisa é essa questão do julgamento. A gente olha para uma pessoa e a gente já vai fazendo um raio-x e já vai avaliando. Não, mas ela tem um cabelo assim porque isso, mas ela usa aquele tipo de roupa porque aquilo, mas ela anda daquela maneira porque... Então, assim, é um processo natural. Por isso que Joana fala que é complexo de lidar e de trabalhar isso em nós, porque ele é sutil e ele envolve vários fatores da nossa vida. E ele é feito quase no automatismo. E ela continua que quem faz esse tipo de julgamento, os julgadores, né, ou vigias da vida alheia, eles se atribuem o direito de penetrar na problemática de outrem, embora ignore várias causas difíceis de serem identificadas, porque específicas, mantendo um comportamento, por sua vez, mais danoso, mais credor de correção e censura do que aquele que no seu próximo pretende punir. Então, o que é que Joana quer dizer com isso? Que normalmente, né, a gente não sabe o que leva as pessoas a terem determinados comportamentos, a cometerem determinadas atitudes que a gente identifica como erro. O que é que leva uma pessoa a fazer determinada coisa? A nossa justiça normalmente julga o ato final, né? Fulano matou ciclano, então o homicídio é condenável. Fulano furtou, roubou ciclano, então há uma pena para aquele ato. No entanto, o que é que levou aquela pessoa ao longo da sua história a eleger determinados tipos de comportamento? Então, o julgamento, é o que diz Joana aqui, ele não pode apreender todas essas vertentes. Quando a gente julga o ato de uma pessoa, a gente não tem como identificar tudo que aquela pessoa vivenciou que a leve a determinados comportamentos. E aí, não só desta vida, como a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista, a gente não pode deixar de considerar o passado também remoto da pessoa, não só dessa encarnação, mas dos seus outros processos reencarnatórios, das suas outras existências. Tudo isso são informações que a gente não pode ter, né, e que caberia dentro de um julgamento. Se ele fosse justo e ético, ele deveria considerar todas essas questões. E Joana continua. Mediante mecanismo automático de liberação das cargas de culpa e medo retidas no inconsciente, o julgador escusa-se desvelar as imperfeições morais que possui, facilmente identificando o mínimo reprochável no outro. Então, tendemos naturalmente a identificar o erro, o equívoco do outro, porque enquanto eu evidencio e projeto luz
nos erros e no equívoco do outro, as minhas imperfeições continuam no escuro. Porque eu tenho medo de confrontá-las, né? Porque eu tenho complexos de culpa. E eu abafo tudo isso, tranco isso dentro de mim, para que não seja visto nem evidenciado pelo outro, e vou escolhendo vítimas para ir projetando as minhas sombras. E vou identificando os erros dos outros e evidenciando, porque isso faz com que os holofotes fiquem todos no outro e eu continue escondido no que Joana chama das sombras, né? As minhas sombras continuam escondidas e projetadas no outro. Não poucas vezes, Jesus foi convidado a enfrentar esses tecelões da injúria e da desdita alheia, caracterizados pela sordidez da hipocrisia sem disfarce, na qual ocultava os seus sentimentos reais, sempre prontos para acusar, desferindo golpes impiedosos contra todos aqueles que lhes estivessem sob a injunção da observação perversa. Então Jesus muitas vezes foi chamado a essa postura de juiz, porque o povo da época, especialmente os escribas, os fariseus, os doutores da lei, eles tinham essa postura, né? Até porque eles eram que aplicavam a lei. Então eles tinham essa postura de altamente julgadores, preconceituosos. Então eles viviam para realmente fiscalizar a vida do outro, né? Se o outro estava cumprindo ou não a lei, se enquadrando dentro da lei ou não. Então eles eram exímios julgadores, né? Cruéis julgadores. E Jesus repetidas vezes os confrontou, né? Porque era chamado a isso. Eles provocavam Jesus como provocaram nessa passagem da mulher adúltera. Jesus não foi atrás dele, eles foram atrás de Jesus como mulher, para colocar Jesus numa situação, né, difícil. E acabaram dando a oportunidade de Jesus nos deixar essa pérola, né, do Evangelho, que é essa passagem. E ele continua dizendo, Joana, hábeis na arte de dissimular as ditas interiores, especializavam-se em desvelar nos outros as torpezas morais que os infelicitavam e não tinham coragem de enfrentar. Então nós vivemos numa fuga eterna de nós mesmos, né? Nós viajamos o mundo, né? Como disse Divaldo certa vez, o homem já foi até para a Lua. No entanto, a viagem mais importante que ele precisa fazer, ele não consegue, que é para dentro de si mesmo, para identificar suas mazelas e para dar conta delas, resolvê-las. Né? No entanto, a gente não consegue fazer esse enfrentamento, a gente foge o máximo que a gente pode desse enfrentamento de nós mesmos. Então, identificar, olhar para o outro, olhar para fora é sempre uma forma de fuga. Fuga de nós mesmos. Enquanto a gente está apontando o dedo para o outro, a gente vai empurrando para debaixo do tapete as nossas imperfeições, não identificando-as, não trabalhando-as, não lutando para vencê-las dentro de nós, né? Sentindo-se falidos interiormente por não poderem superar as atrações morbosas da personalidade enferma, revestem-se de puritanismo e de falsa sabedoria, facultando-se direitos que se atribuem e tornando-se impiedosos perseguidores das criaturas sobre as quais projeta aquilo que detestam em si próprios. E Joana vai dizer que é o que Jesus chamava dos sepulcros caiados, né? Que são muito bonitos por fora, muito bem apresentáveis, no entanto, por dentro, são pura podridão, a podridão dos sentimentos negativos, dos sentimentos que Joana fala de atrações morbosas, né, que são sentimentos negativos. Então, nós devemos lutar contra essa postura, especialmente, né, nós quando adquirimos alguma qualidade, né, ou achamos que adquirimos alguma qualidade, às vezes a gente começa a ver no outro e a falar, né, a condenar a postura do outro, porque a gente atingiu um patamar assim, de um pouco mais de conhecimento, de um pouco mais de vivência. Às vezes a gente usa esse conhecimento, essa experiência, não para levantar o outro, mas para humilhá-lo e para rebaixá-lo. E aí agimos como esses fariseus e esses escribas da época de Jesus. Isso não se restringe só àquela época,
né? Muito válido para o momento atual também, que às vezes a gente, né, se reveste dessa autoridade, né, que ninguém dá, né? Essa autoridade que deveria ser a autoridade natural, que é a autoridade moral, né, que se faz naturalmente, né, e não é imposta. Então, ela vai dizer que ainda permanece essa conduta sua ex em todos os segmentos da sociedade, particularmente nos grupamentos religiosos, nos quais aqueles que se sentem incapazes de crescer por acomodação mental ou incapacidade moral tornam-se agudos vigias dos irmãos que os ultrapassam e não merecem perdão, por estarem libertando-se da sombra que eles ainda sequer identificaram. E aí é o trecho que nos chama mais atenção, porque vai falar diretamente para nós. Porque ela fala em todas as camadas da sociedade, existem ainda pessoas como esses fariseus, né, os hipócritas, como disse Jesus, e especialmente nos grupamentos religiosos e aí nos grupamentos espíritas, né? Nós vemos muitas situações em que a gente está inserido nesses grupos, em que a gente vê situações como essa, né? Como eu disse, quem alcançou um nível um pouco melhor de conhecimento, de posição, né, acha que está em condição melhor do que o outro e por isso pode fazer determinados tipos de julgamento ou de sentença, né, para com seus irmãos. Então isso é um problema realmente difícil e que a gente deve buscar, né, evitar, especialmente no ambiente religioso, porque é o que eu sempre digo, todos os ambientes são propícios aos erros e aos equívocos, porque estão lá transitando seres ainda imperfeitos. No entanto, no ambiente religioso é um ambiente que a gente menos gostaria, né, de ver essas coisas, aliás, que menos deveria, porque são ambientes que são fundados e gerados e mantidos sob o nome de Deus, de Jesus, de entidades angélicas, de entidades beneméritas, seja elas quais forem. Então, esses ambientes é o que menos deveria ter esse tipo de atitude. Infelizmente, é o que muitas das vezes a gente está vendo mais terem. Então, isso é muito preocupante, nos chama bastante atenção e deve ser alvo das nossas observações, das nossas reflexões, do nosso trabalho de vigilância e oração, nós, especialmente trabalhadores da seara espírita. E aí Joana vai dizer que dentro da construção da nossa sociedade, óbvio, as pessoas podem perguntar, mas se existe lei, existem juízes, existe justiça, né? Como se aplica essa questão? Porque é preciso julgar, né? E Joana vai falar sobre isso. Ela disse que o julgamento legal, esse nosso, das leis humanas, ele tem raízes nas conquistas da ética e do direito, do desenvolvimento cultural dos povos e dos homens, concedendo ao réu a oportunidade de defesa enquanto são tomadas providências hábeis para que sejam preservados seus valores humanos, as suas conquistas de cidadão. Então, a lei, a justiça, os mecanismos hoje de justiça são um avanço nosso enquanto sociedade, enquanto coletividade. É isso que nos diferencia da barbárie. Nós já vivemos momentos atrás em que não existiam leis, né? Por mais que a gente tenha algumas, vamos dizer assim, queixas da nossa lei, de como ela se aplica, no entanto, nós temos leis, né? Houve um tempo que nem isso existia. Então, as situações e as coisas eram muito mais difíceis para todos. Então, de certa forma, a nossa lei, a nossa justiça, a nossa forma de julgamento já é um avanço nosso enquanto sociedade. Então ela diz, examina-se a conduta infeliz de alguém que cometeu um delito, sem dúvida, mas não perdeu a qualidade de ser humano, requerendo dignidade e misericórdia, por mais hediondo haja sido o seu crime, a fim de não se lhe equipararem em rudeza e primitivismo os seus julgadores. Então, mesmo que haja uma lei, que haja uma punição, existe todo um ritual para que isso seja feito sem desconsiderar que aquele que equivocou, que errou, que cometeu um crime, não perde sua condição de ser humano, digno de misericórdia, de piedade e de meios para que ele possa se recuperar. Essa é a ideia de justiça.
não é punir apenas por punir, colocar alguém numa cela e deixar ela apodrecer lá. A ideia de justiça, mesmo humana e imperfeita, é de que a pessoa possa ter a possibilidade de se recuperar, né? Então, a análise do erro é sempre uma necessidade impostergável. Ou seja, precisamos olhar as situações, as coisas, as atitudes das pessoas e fazer uma análise daquilo. Isso aí é impostergável, como ela diz, é indiscutível. É indiferente de julgar. Lembremos o que disse Emmanuel. Analisar e discernir é diferente de fazer julgamento. E ela diz, analisar para auxiliar, para corrigir, para educar, é valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. Dessa forma, é inevitável que toda vez quando se é defrontado pelas ocorrências do cotidiano, o próprio senso crítico e discernimento proceda a julgamento, examine a atitude, a conduta alheia, não assumindo, porém, a postura de censor, de responsável pela sociedade que pensaria estar defendendo. A sutileza se encontra na capacidade de não converter a apreciação e o exame de situação em condenação que exige castigo, mas solidariedade ou autoprecaução para que não incida no mesmo equívoco. Então, quando a gente olha e analisa a postura do outro, a gente, poxa, aquele meu irmão teve uma postura equivocada. Primeiro a gente pensa, como eu agiria, né? Na situação dele, qual a resposta que eu teria dado? Talvez eu teria dado a mesma resposta, ou teria dado uma resposta pior. E aí o segundo pensamento, o que é que eu posso fazer para de alguma forma ajudar aquele meu irmão, né? Para que ele possa rever a sua postura, as suas atitudes. E aí a terceira, que é o que Joana fala aqui, é eu pensar, o que é que eu posso fazer para evitar que eu caia também naquele equívoco, né? Porque talvez se eu estivesse naquela situação eu faria aquilo também. Como é que eu posso me precaver, me prevenir, né, de chegar a essa situação? Então veja como o olhar é diferente e deve ser diferente. Não é olhar de julgamento. Não, ele fez isso porque ele quis. Se fosse eu no lugar dele, eu não teria feito aquilo. Ele fez aquilo porque ele é assim mesmo. Não tem jeito, né? Então, veja como é diferente a postura daquele que julga e que condena, daquele que analisa a situação. É essa análise que a gente precisa desenvolver, diferente de julgar. Agora eu vou ler aqui para a gente o final desse capítulo em que Joana vai falar sobre Jesus. Porque Jesus é a nossa referência para tudo. Nós somos espíritas, nós somos cristãos, porque o espiritismo tem a proposta de ser o cristianismo redivivo. E nós nos baseamos moralmente nos ensinos de Jesus. Então, Jesus é a nossa referência, o nosso modelo e guia, como respondeu os espíritos venerandos a Kardec. Então, para tudo na vida, né, para todas as perguntas, vamos dizer assim, Jesus é a resposta. Para todas as situações que nós nos confrontarmos na vida, Jesus vai ter uma resposta para ela. E nesse ensino de julgamento, ele começa nos ensinando, e Joana vai dedicatória a Jesus aqui, no qual a gente vai ler agora. Vamos lá. Jesus, que sabia examinar sem julgar, muito menos punir, como consequência viveu sempre muito feliz. A sua doutrina é todo um poema de alegria, de libertação dos conflitos, de autoiluminação e de engrandecimento a Deus, manifesto em todas as coisas, desde as simples sementes e grãos pequeninos, as aves dos céus, as redes de pescar, os lírios do campo, ao azeite, à lâmpada, à mãe natureza e ao excelso Pai, a quem ninguém nunca viu. Aquele homem, especial pela própria grandeza e autoridade de que se fazia revestido, as quais lhe foram concedidas pelo Pai, em todo momento exteriorizava bom humor e alegria, sem vulgaridade. Severidade, quando necessário, nunca, porém, hostilidade. Fazia-se generoso, incessantemente, jamais covarde. Amigo e comum de todos, não conivente com as suas defecções. Sabia como desmascarar a hipocrisia e não trepidava em repreender os portadores da dissimulação mesquinha. Possuidor, no entanto, do sentimento socorrista para com todos,
tornava-se psicoterapeuta incomparável. O farisaísmo permanece nos relacionamentos humanos com as suas várias máscaras, ferindo ou tentando dificultar a marcha dos homens idealistas, daqueles que estão construindo a nova sociedade para o mundo melhor do futuro. A sombra em projeção torna-se julgamento que a sã conduta e a harmonia psicológica diluem na perfeita identificação dos valores do self, triunfando sobre os caprichos do ego. Então, Jesus, sua postura, sua vida irretocável, sua felicidade, sua bondade, seu amor, é algo que nós iremos conquistar um dia dentro do nosso processo evolutivo. É a nossa referência, é a nossa luz, é a luz que nos guia para este caminho. Então, Joana faz essa bela leitura de Jesus no final deste capítulo, como ele viveu sempre acolhendo, levantando, erguendo pessoas e não julgando, e não subjugando, e não humilhando, e não colocando pesos maiores ainda nos ombros das pessoas, mas ele disse que se nós sentíssemos os nossos ombros pesados, nós recorrêssemos a ele, pedíssemos ajuda a ele, e ele nos ajudaria, nos aliviaria esse peso. Então, pelo contrário, Jesus não nos coloca peso, ele nos alivia, nos fortalece para suportarmos as nossas dificuldades. E nós, infelizmente, que nos dizemos cristãos, espíritas, algumas vezes estamos nos pegando fazendo o contrário do que aconselhava Jesus, julgando pessoas, sendo maledicentes, sendo maldosos, cruéis, destruindo reputações. Então, são posturas que nós precisamos urgentemente rever se quisermos alcançar a felicidade e a paz que nós tanto almejamos, especialmente no ambiente coletivo. Então, essa era a mensagem que nós tínhamos para a noite de hoje. Eu agradeço de coração o convite do SESFAM mais uma vez. Recebam o meu abraço, o meu carinho. Que Jesus continue nos envolvendo em vibrações de amor e paz, que abençoe todo o planeta, toda a humanidade, se fortaleça nesse momento de dificuldade, que a gente possa retornar melhores, mais conscientes do nosso papel enquanto cidadãos, enquanto espíritas, enquanto cristãos. Então, forte abraço a todos, até a próxima, contem comigo sempre que precisarem e fiquem com Jesus.